Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Rodoviários param coletivos e a terça-feira dos capixabas começa tumultuada. Nos terminais e pontos de ônibus da Grande Vitória, filas, espera e atrasos. Execução em Vila Velha. O vendedor de carros foi obrigado a deitar na calçada. Os criminosos atiraram várias vezes. Carro bate em van de professores na Serra. Uma pessoa morreu na hora. O desespero de uma mãe. O filho de 10 anos fugiu de casa. O menino é autista e desapareceu há uma semana. Tiroteio e pânico na Praça de Itararé, em Vitória. Uma criança e um idoso foram baleados. O alvo era um jovem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele levou um tiro e morreu na hora. Virou mania de muita gente e pode ser perigoso. A estudante se distraiu ao celular e foi atropelada por motociclista. Luxo e prejuízo. Caminhão cegonha tomba às margens da rodovia do Contorno. 8 carros importados ficaram destruídos. Balcão de empregos TN, há vagas para analista de informação, analista de compras, empregada doméstica, auxiliar de departamento pessoal. E tem muito mais. Para conferir, é só ficar ligado no Tribuna Notícias, que traz ainda dicas para deixar as mulheres ainda mais bonitas. Essa tiara é muito fácil de fazer. Assunto para Luísa Daia. Continue com a gente, nós voltamos rapidinho. A terça-feira começou com muito aborrecimento na Grande Vitória. Quem anda de ônibus foi pego de surpresa mais uma vez. Poucos coletivos circularam no início da manhã e muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho com a paralisação surpresa dos rodoviários. No início da manhã, muita reclamação nos pontos de ônibus. Ponto lotado, nada de ônibus. Foi pego de surpresa, todo mundo. O motivo? Nenhum coletivo circulou cedinho, o que fez este rapaz perder o dia de trabalho. Complicado, a gente sem saber de nada, disse que parou meia-noite, tô sabendo de nada, a gente vem pra cá e fica todo mundo aí, ó. Quando a frota começou a rodar, levou junto a demanda reprimida de passageiros. Os ônibus circulavam cheios, mas ainda assim não transportavam todos que precisavam ao destino certo. Nós passamos neste ponto aqui em Cariacica por volta das 9h30 da manhã e ainda encontramos pessoas que estavam esperando pelo coletivo, mesmo a greve tendo sido relâmpago e terminado praticamente às 7 horas da manhã. Encontramos um rapaz que ainda tentava chegar ao trabalho. Estava esperando o coletivo desde as 6 horas da manhã. Não passou nenhum ônibus aí? Não, passou, mas está tudo cheio, lotado, passa direto, não para. Você já avisou o patrão? Já avisei, tá me esperando lá até agora, tem que ir, né? Se não for, perde o dia. E ainda uma outra senhora que veio da Bahia, saiu de lá 11 horas da noite. Tinha previsão de chegar em Viana, na casa dela, às 8 da manhã. E ainda às 9h30 estava aqui, esperando o ônibus para terminar a viagem. Ônibus que é bom nada. Eles falam que tem 30% da frota rodando, mas não tem isso não. Porque se tivesse, não tinha essa população toda no ponto de ônibus. Se a normalidade no transporte demorou, no trânsito o caos foi imediato. E aí, haja paciência. Na subida da terceira ponte, em Vila Velha, o visual é comum no dia a dia. Só difere hoje pelo volume maior de veículos. E para quem depende dos ônibus, além da espera, duro foi suportar o trânsito. A senhora tem ideia de que horas vai chegar em casa? Acho que lá para as 11 horas eu pego o ônibus, né? 4 horas após a paralisação, os terminais de Taparica e Santo Torquato funcionavam normalmente. A assessoria do Sindi Rodoviários disse que foi um protesto e não uma greve e, por isso, não precisou ser avisado com antecedência. Os funcionários querem um aumento de salário maior que o da inflação. O GV Bus disse que impedir a saída dos ônibus das garagens é um desrespeito à população e à lei de greve. A proposta da empresa prevê reajuste de 5,58% em cima do salário, plano de saúde, seguro de vida e ticket refeição. Pois é, Jorge, realmente é complicado para o trabalhador sair cedo e ser pego de surpresa, como vimos aí na reportagem. Ficar horas no trânsito, em pontos de ônibus. Motoristas e cobradores podem buscar seus direitos, mas não dá para ser uma atitude egoísta. Motorista invade a contramão e bate em uma van que levava professores de Vitória para Coqueiral de Aracruz.
O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã em Nova Almeida. Uma pessoa morreu na hora. O corretor de imóveis Ironaldo Alves ia para o trabalho. O trajeto era feito sempre de ônibus, mas hoje, por causa da paralisação dos trabalhadores rodoviários, resolveu ir de carro. Dos 8 passageiros da van, 5 precisaram de atendimento médico e foram levados para o Hospital Metropolitano na Serra. O motorista do Gol estava em alta velocidade, invadiu a contramão e o nosso motorista não teve como fazer nada, né? Foi isso que aconteceu, uma fatalidade, né? Outras informações sobre o acidente você vai ver daqui a pouco, logo depois do TN, no Ronda Geral. Vendedor de carros é executado em Vila Velha. Os bandidos obrigaram a vítima a se deitar na calçada e atiraram várias vezes. O assassinato do empresário movimentou a Rua 3 do bairro Cocal, em Vila Velha. Amigos da igreja, colegas de trabalho e parentes ficaram surpresos com a notícia, já que, segundo eles, a vítima, que mora e possui um lava-jato em Jardim Azteca, era uma pessoa religiosa, trabalhadora e de boa índole. João Lucas de Miranda Filho, de 54 anos, foi morto por volta das 6 horas da tarde, com 8 tiros, a maioria deles nas costas. Estava para ouvir dentro de casa, parecia até fogos de artifício. E aí minha filha falou: mãe, tá muito forte, não é fogos não, deve ser tiro. Então a gente ficou assim, meio assustada. Quando a gente chegou até aqui, os carros já estavam parando e o cara já estava estendido na calçada. Familiares disseram que João costumava fazer caminhadas na região, mas parece que desta vez ele estava no bairro a trabalho. De acordo com testemunhas, a vítima teria sido posta de bruço na calçada antes de ser executada. 3 homens saíram correndo da rua após os disparos. Familiares e amigos que estiveram no local não quiseram gravar entrevista, mas acreditam que o crime tenha relação com o trabalho de João. Ele revendia carros e receberia uma grande quantia em dinheiro essa noite. Inclusive, uma das chaves encontradas na cintura dele é desse carro aqui. Dentro do veículo, a polícia encontrou uma placa de venda. Câmeras de segurança de algumas residências podem ajudar nas investigações da polícia. Nada foi roubado do João. Ele estava com a carteira e as chaves de vários veículos no bolso. De frente para o mar, o imóvel milionário conta com todos os requintes necessários. Imagine só você chegando em casa e acionando todos os comandos pelo iPad instalado na parede. Este aqui, todo decorado e mobiliado, foi vendido pela bagatela de R$1 milhão. Você achou caro? E se eu falasse em R$2.200.000? Este é o valor desta cobertura duplex na praia de Itaparica. Além da reportagem com os apartamentos mais luxuosos e caros do estado, o Ronda traz ainda o flagrante de um roubo. 3 jovens levaram cerca de 70 peças de roupa de uma loja. Prejuízo de R$4 mil. Não perca, Ronda Geral coladinho com o TN. Uma mãe desesperada. O filho de 10 anos sumiu na semana passada depois de pular o muro de casa. E o mais complicado nessa história é que a criança é autista. Márcio Lucas tem 10 anos e está desaparecido desde sexta-feira. O menino é autista e, segundo a mãe, tem o hábito de fugir de vez em quando, mas sempre quando alguém está presente e vê a ação. Desta vez, o menino fez diferente. Ele esperou a oportunidade de ficar sozinho por alguns minutos para sair de casa. Jeane mora com o filho na rua Pavão, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Ela estava no banheiro quando o garoto fugiu por volta de 2 horas da tarde. Ela suspeita que ele tenha pulado o muro da casa, que é baixo, e saído correndo pela rua. Ele não consegue ficar muito tempo dentro de casa. É complicado porque eu moro numa casa muito apertada, não tem quintal, ele fica agoniado lá dentro. Então, qualquer brecha que ele vê, ele quer sair correndo, ele já está pulando um muro já, lá é aberto assim em cima. Se ele vê a chave, ele abre o cadeado. Jeane foi à delegacia de pessoas desaparecidas e registrou o boletim de ocorrência. A dona de casa se preocupa com as atitudes que o filho costuma ter na rua. Ela tem medo dele ser agredido por pessoas que não sabem que o garoto é autista. Igual lá no meu bairro, o cara queria bater ele porque pegou a bicicleta do cara
E o cara achou que ele tá roubando a bicicleta do cara, o cara ia pegar ele, entendeu? Uma vez ele fugiu, ele entrou na padaria, abriu o freezer, pegar picolé, as pessoas queriam linchar ele, entendeu? Então é complicado. O delegado responsável pelo caso diz que a polícia vai dar início às buscas pelo menino. A ajuda da população é indispensável para encontrar Márcio Lucas. Exatamente, esse é um caso específico de uma criança que tem uma deficiência mental, no caso ele é autista, então a gente vai trabalhar com as informações que a gente coletar perante a sociedade, saber qual é o caminho que essa criança fez, porque antever seus passos é muito complicado. Nós não sabemos se essa criança está rodando, caminhando por aí, ou se ela está acuada, escondida em algum lugar. Pois é, o menino continua desaparecido. Quem tiver informação, ligue para 3137-9065. Emprego? Há vagas para gerente técnico, analista de informação, analista de compras, programador, auxiliar de montagem, empregada doméstica e auxiliar de departamento pessoal. Cadastro pelo site www.cacrh.com.br. Moradores de Itararé e Andorinhas vivem momentos de tensão. A briga de traficantes está ferindo inocentes. Avô e neta de 4 anos foram baleados ontem na pracinha de dia. Um jovem de 18 anos, alvo dos criminosos, foi assassinado. Moradores assustados se aglomeraram na praça de Itararé quando perceberam que havia acabado o tiroteio. Entre os bancos, o corpo de Leonardo Vital Graciliano, de 18 anos, mais conhecido como Leozinho Orelha. Ele foi morto com um tiro. Familiares já esperavam esse fim, já que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As informações da polícia são de que 3 homens passaram de carro atirando em direção à praça. A princípio, o único alvo seria Leonardo, mas outras 2 pessoas que não tinham nada a ver com a situação também foram atingidas. Um senhor de 54 anos levou um tiro na perna direita e uma menina de 10, um tiro na coxa esquerda. As pegadas de sangue no chão são de Darcy da Silva, uma das vítimas de bala perdida. Várias pessoas foram revistadas. Um suspeito de estar envolvido no tiroteio foi preso. Segundo a polícia, seria esse jovem, de 23 anos. Um outro tiroteio também deixou uma idosa inocente ferida no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Os militares acreditam que o tiroteio foi uma resposta dos traficantes da região de Andorinhas aos rivais de Itararé, que podem estar envolvidos com a ação criminosa no Parque Barreiros. Há aproximadamente 30 dias existe um reforço de policiamento na região de Andorinhas, até porque houve uma possível mobilização por parte de criminosos que incomodaram a tranquilidade daqueles cidadãos, e o reforço foi feito em horários diferenciados, em dias diferenciados. O que não foi possível foi abordar as pessoas armadas antes de que o fato ocorresse. O sonho dos moradores é ver o terreno abandonado se transformar em unidade de saúde. Mas, por enquanto, o que se vê no local é uma montanha de lixo em Cidade Pomar, na Serra. O lixo está espalhado por todo o terreno. Tem sobras de material de construção, madeira, equipamentos eletrônicos e muito lixo doméstico. Dona Irene mora bem em frente a toda essa sujeira e reclama que é difícil ficar em casa. Muito lixo, é muito animal morto, rato, mosquito, mosca, né? Então é muita porcaria demais, porque é muita criança que tem aqui, né? O terreno fica na Avenida Laranjeiras, em Cidade Pomar, na Serra. Por aqui também são jogados vários animais mortos. A população reclama que a área está abandonada há anos pelo poder público. Eles chegam aqui uma máquina, eles empurram, joga tudo lá para baixo, sendo que lá é uma área verde, uma mata. Tá acabando com a vegetação lá embaixo todinha. Segundo os moradores, há cerca de 3 anos, estas paredes aqui atrás foram erguidas. Aqui no terreno seria construída uma creche particular, mas a obra foi interrompida depois de um abaixo-assinado feito pela própria comunidade. Agora, a construção abandonada tem servido de esconderijo para usuários de drogas, que já deram um jeito de deixar o local um pouco mais confortável. Para tentar amenizar o problema, alguns moradores colocam fogo na montanha de lixo. Mas o desejo da comunidade é que o terreno seja utilizado para resolver outro problema do bairro, a falta de uma unidade de saúde. Tem cadeirante no bairro, tem pessoas que têm problema física e até mentais, que precisa fazer algum atendimento no posto de saúde. Aqui no bairro não tem nenhum.
A Prefeitura da Serra disse que será construída uma área de lazer no terreno. O projeto será elaborado no primeiro semestre do ano que vem. Sobre o lixo, informou que semana passada uma equipe limpou a área e vai voltar no início de dezembro. De qualquer forma, a Prefeitura pede à população que jogue o lixo em locais adequados e chame a fiscalização em situação de descarte irregular. É só ligar para 3251-7192. 3251-7192. A disputa por uma vaga nas creches de Vitória ganhou novas regras este ano. Agora os pais não precisam mais ir a vários centros de educação infantil. Durante a semana, o ritual se repete. Ellen precisa ir para o trabalho e a filha Helena tem de ficar com a avó. Só que agora, tanto a mãe dela quanto a sogra estão com dificuldades para ficar com a menina. E Helena vai precisar de uma creche. As avós dela trabalham muito, todas as duas. E, querendo ou não, ocupa um pouco de tempo e elas deixam de fazer um pouco o trabalho delas, para tomar conta dela. Ellen sabe que não vai ser fácil, já que é grande a fila de espera. E eu preciso muito da creche, da vaga para ela e tudo. A Prefeitura de Vitória tem capacidade para atender cerca de 18.500 crianças na educação infantil. Depois que esta creche aqui no bairro Gurijica for inaugurada, a capital ganha mais 500 vagas. Só que o número ainda não é suficiente, pois os pais precisam passar por um sorteio para que as crianças possam ter o direito de serem matriculadas. O cadastro em Vitória começou ontem e vai até o dia 29. A Prefeitura adotou uma nova forma de inscrição visando mais eficiência e transparência. Essa nova sistemática, então, permite a eliminação de duplicidade de cadastro, que normalmente acontecia nos anos anteriores. Neste ano, os pais não terão que peregrinar em vários centros municipais de educação infantil, os CMEIs, para fazer o cadastro. É um cadastro único que serve para todas as unidades. A família pode se dirigir a um CMEI mais próximo de sua casa, no bairro onde mora, e nesse CMEI a família então poderá se cadastrar nos diversos CMEIs do município. Até 5 CMEIs podem ser cadastrados. Estudante se distrai com o celular e é atropelada por motociclista em Vitória. Ela voltava da escola quando o acidente aconteceu. O acidente aconteceu na Avenida Maruípe, próximo à entrada do bairro São Benedito, em Vitória, onde mora a vítima. Kelly Reik voltava da escola com uma amiga quando foi atropelada por uma moto que seguia no sentido centro. As duas adolescentes atravessavam a avenida nessa faixa aqui. Kelly estava distraída no celular. A amiga ainda tentou puxá-la, mas não conseguiu evitar que ela fosse atingida pela motocicleta. De acordo com testemunhas, o sinal ainda não estava fechado para os veículos. Mário saía do bairro e estava parado no semáforo. Ele viu quando tudo aconteceu. O sinal para ele estava amarelo e ele pegou, passou o sinal. Só que a menina estava conversando com a colega dela, entrou na faixa e não viu. Quando elas assustaram, a moto estava em cima dela. A colega dela tentou segurar no braço dela ainda, mas a moto pegou, deu um esbarrão nela, ela rodou na pista ali e caiu no chão. Naquele momento eu pensei que ela já estava até morta, que ela ficou uns 10 minutos mais ou menos sem respirar, sem se mexer. Aí a população começou a juntar em cima, viraram ela assim, ela pegou, voltou a falar e se mexer, mas o rosto dela estava danificado, a perna arrancou um pedaço da perna dela. Luiz Carlos Pereira Rocha, de 44 anos, era quem pilotava a moto e também precisou ser socorrido para o hospital. Depois de bater na menina, ele perdeu totalmente o controle do veículo e bateu em outros 2 carros. Do nada veio essa moto desgovernada, bateu primeiro num carro que estava na minha frente e depois em mim. E na hora do susto eu pensei que o motorista fosse vir para cima de mim. Num reflexo eu me abaixei. Mas felizmente ele pegou atrás do meu carro, a lateral do motorista, só que no carona de trás. Moradores reclamam do alto índice de acidentes no local e pedem providências. Vocês botam uns guardas de trânsito aqui nessa avenida aqui, que acontece frequências de acidente aqui e a população tem reclamado sobre isso, que não tem guarda, não tem ninguém aqui, Acontece sinais aí, os ônibus passando direto, Transcol, esses ônibus aqui da Grande Vitória também não respeitam o sinal. Os pessoal já estão ficando indignados com isso, que eles não respeitam. Bom, diferente do que ouvimos, a Guarda Civil de Vitória disse que os agentes de trânsito estão sim em vários pontos estratégicos da Avenida Maruípe. Eles atuam em períodos da manhã, tarde e noite. A estudante atropelada, Kelly, continua internada no hospital infantil. O estado de saúde dela é estável. E o motociclista Luiz Carlos Pereira já recebeu alta.
E uma boa notícia relacionada ao trânsito. No último feriadão, nenhuma morte foi registrada nas BR-101 e 262. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 78 acidentes de quinta a domingo e 28 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Vamos ver os destaques do Jornal A Tribuna desta terça-feira, 19 de novembro. Bandidos matam rapaz a tiro e ferem avô e neta em praça. Médica é assaltada com o namorado em Itapuã. 10.800 vagas em cursos de graça no Senai que rendem salário de até R$6.000. Novo calçadão de Santo Antônio até a Ponte da Passagem. Bijuteria chinesa pode causar câncer. E você confere ainda nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, não me deixaram ser mulher de 007. Carro zero para pagar em 6 anos. E ainda, temos de fazer gol lá, diz Brocador. Caminhão cegonha que levava carros importados tomba às margens da rodovia do Contorno. A carreta cegonha, que transportava 8 carros importados, tombou e parou nesta posição. Um dos veículos foi arremessado para o meio do mato. A carreta bloqueou uma das entradas desta empresa de logística, que fica às margens da rodovia do Contorno, em Cariacica. Este homem viu o acidente. Ao estacionar o veículo dele para dar entrada, para fazer o descarrego dos carros, ele, quando chegou na portaria, quando ele viu o carro dele estava descendo, deu L e aconteceu o que você está vendo aí, ó. Ninguém se feriu. Na empresa, nenhum funcionário estava autorizado a falar sobre o assunto. Só o laudo da perícia vai apontar o que aconteceu, se foi erro do motorista ou falha mecânica. E agora é o momento beleza no TN, mas isso eu deixo com você, Ingrid. E eu passo a bola para Luísa Dyer. Hoje ela traz um visual romântico para enfeitar a cabeça das amigas do TN. É com você, Lu. Os acessórios dão um charme super especial na produção feminina. Então hoje no Espelho Meu eu vou ensinar a fazer essa tiara aqui, ó, super bonita, e o melhor, não precisa de agulha e nem de linha. Olha só como é que faz. O tecido que eu escolhi foi esse xadrez vermelho com branco. Primeiro você tem que cortar uma largura de 12 centímetros. Depois, em relação ao comprimento, você tem que ver de acordo com a sua cabeça. Lembrando que tem que deixar as pontinhas soltas para dar aquele toque do lacinho, sabe? Agora você tem que pegar a pontinha de cada lado e fazer esse corte na diagonal, tá vendo? O legal é você dobrar e fazer a mesma coisa do outro lado para sair igualzinho. Então agora é a parte divertida, mãos à obra. Primeiro você vai pegar o seu tecido e passar a pontinha na vela, bem devagarzinho, porque aí evita que os fiozinhos depois fiquem soltos. Agora a gente vai pegar a cola do tecido e aplicar na pontinha da tiara, em cada extremidade, tá vendo? Depois, para fixar isso melhor, a gente vai colocar um clipe de cabelo. A pontinha de um lado você tem que deixar ela sem a cola, porque é por aí que você vai enfiar o arame. Depois é só fechar essa ponta e tá pronto. Espera secar durante um tempo, vai vendo se a cola tá seca e depois é só usar. Você pode prender de diferentes formas também. Essa aqui foi a forma que eu escolhi, mas dá para prender de outros jeitos também. E tá pronto. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá! Luísa é muito lindinha mesmo, né? E com essas tiarinhas que igual uma menininha. E você, tem dúvidas sobre beleza, roupa, penteado, maquiagem? Então mande um recado para Luísa. O e-mail é espelhomeutn@gmail.com. Em instantes, jovem dependente de drogas sai à noite e de manhã tenta entrar em casa descontrolado. O pai não deixou. Ilegal.
Polícia Ambiental fecha rinha de galos depois de denúncias anônimas. O TN traz ainda vagas de emprego para auxiliar de depósito, gerente de informática e recepcionista. Caixa tem muito mais, aguarde para conferir. Não perca, agora 12h24. Um filho drogado, um pai desesperado. O rapaz saiu à noite e de manhã tentou entrar em casa totalmente descontrolado. O pai não deixou e buscou ajuda da PM e do SAMU para pegar o rapaz, que acabou ficando na rua mesmo. O rapaz de 25 anos ficou caído na calçada durante toda a manhã. Com o rosto machucado e as roupas rasgadas, não conseguia se levantar. Visivelmente alterado, o jovem mal conseguia falar. Eu tenho interação simultânea e escuto voz de pessoas aí. Muitas vezes não são pessoas de boa índole. O pai do rapaz, esse técnico em elétrica de 60 anos, diz que o filho está assim porque é usuário de drogas. Por causa do comportamento agressivo, o rapaz foi impedido de entrar em casa. Voltou sem nada, agora de manhã, alterado. Eu não, inclusive, está na rua aqui porque foi eu que tomei esse posicionamento para ele não causar mais danos, porque eu não moro sozinho. O apartamento lá mora eu e ele, porém tem mais 15 moradores. É um caso de risco. O rapaz saiu de casa ainda de madrugada. Ele levava alguns objetos do pai. Pouco depois, ele voltou para a residência por volta das 6 horas da manhã. E desde então, o pai tenta uma ajuda para o filho. Primeiro ligou para o SAMU, depois ele ligou para a Polícia Militar. Até às 11 horas da manhã, o jovem ainda estava caído na calçada, esperando pelo socorro. Muitas vezes o usuário, o drogado, tem que também querer, mas ele não quer fazer o tratamento. Eu tenho que interná-lo de qualquer jeito. É um drama difícil, né? Bom, a Secretaria de Segurança do Estado disse que a ligação para o CIODES avisava de uma briga entre pai e filho. Quando a viatura chegou ao local, o rapaz estava dormindo. A CESP disse que, nesse caso, não é mais competência da polícia. O rapaz foi socorrido por uma ambulância da Prefeitura da Serra e levado para o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. O SAMU vai apurar o caso também. Rinha de galo é descoberta depois de denúncias anônimas. A Polícia Ambiental chegou no momento em que algumas aves brigavam. Um agricultor, dono da casa, foi detido. A ação aconteceu na zona rural de Alto Rio Novo. 28 galos foram apreendidos, alguns deles com ferimentos. Novas vagas de emprego agora são chances para auxiliar de depósito, engenheiro civil, gerente de informática, gerente de loja, recepcionista, vendedor, caixa e auxiliar fiscal. Cadastro pelo site www.psicoespaço.com.br. Acabou, Gê. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. Agora, Ronda Geral. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição às 7h20. Mas antes, Ronda Geral com Débora Moraes.